Imagina abrir o celular numa manhã qualquer e ver uma mensagem do seu senhorio. Seu aluguel vai dobrar em 24 dias. 24 dias! E ele ainda exige 30 dias de aviso se você quiser sair? Pois essa é a história de uma pequena empresa que transformou essa injustiça em uma vingança tão perfeita que vai te deixar com um sorriso no rosto. Fica até o final, porque a justiça aqui é mais doce que sobremesa de Natal. Se você já lidou com um proprietário abusivo ou uma situação injusta, aperta o like agora, porque essa história vai te fazer vibrar. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias de vingança que parecem roteiro de filme. Vamos lá? Vamos voltar uns 5 anos no tempo, para 2018, quando uma pequena empresa de consultoria estava começando. Era aquele momento clássico de startup, orçamento apertado, sonhos grandes e uma necessidade desesperada de um lugar para chamar de escritório. Depois de semanas procurando, eles encontraram o lugar. Ou melhor, o que sobrou de um lugar. Era um prédio dos anos 70, no centro da cidade, que parecia ter parado no tempo. A fachada de azulejos marrons estava caindo aos pedaços, com rachaduras que pareciam gritar abandono. A porta de entrada de vidro tinha uma rachadura em forma de raio, como se fosse um aviso: entre por sua conta e risco. O interfone só funcionava se você soubesse o ângulo exato para apertar o botão, como se fosse um quebra-cabeça. E o elevador, meu Deus, o elevador! Um monstro de ferro com uma portinhola manual que rangia como se estivesse implorando para ser aposentado. Subir era uma roleta russa. Às vezes você chegava ao terceiro andar, às vezes ao subsolo. Era uma aventura diária. O escritório em si, no terceiro andar, tinha 60 metros quadrados. 2 janelas grandes deixavam entrar uma luz decente, quando não estavam vazando água da chuva. O carpete, um mapa de manchas misteriosas que pareciam contar histórias de décadas passadas. Mas apesar de tudo, o aluguel era baixo. Tão baixo que valia a pena aguentar. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Os vizinhos, um elenco de reality show. Se o prédio já era peculiar, os vizinhos eram de outro planeta. No segundo andar, uma senhora de uns 70 anos comandava uma loja de artigos esotéricos. O ar do prédio inteiro era dominado pelo cheiro de incenso. Sândalo num dia, patchouli no outro e às vezes algo que levantava sobrancelhas e suspeitas. No quarto andar, um artista plástico martelava metal o dia todo. Pam, 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 das 8 às 18. Quando alguém perguntou o que ele fazia, ele respondeu com um olhar profundo: estou esculpindo o grito da sociedade moderna. Spoiler, o único grito era dos inquilinos tentando se concentrar. No térreo, uma loja de produtos importados parecia mais um mistério. Ninguém sabia ao certo o que vendiam, mas o cheiro de peixe velho misturado com algo químico não inspirava confiança. E no quinto andar, uma empresa de telemarketing que ligava para oferecer planos funerários, sempre no horário do almoço. As paredes finas garantiam que todos no prédio sabiam quando eles estavam batendo meta. E então, temos o vilão da história, Roberto, o senhorio. Um homem de uns 50 anos que herdou o prédio do pai e tratava a propriedade como um fardo. Ele aparecia no máximo uma vez por mês, sempre com a mesma camisa amarelada e uma calça social puída, dirigindo um Corsa que fazia mais barulho que o elevador. Roberto tinha uma rotina previsível. Subia as escadas, não confiava no elevador, batia na porta de cada inquilino para cobrar o aluguel em dinheiro, entregava recibos escritos à mão em papel almaço e sumia. Nada de "como está o prédio?" ou "algum problema?" Ele simplesmente não se importava. E problemas havia muitos. A instalação elétrica era um pesadelo. Às vezes, para ligar a luz do terceiro andar, você precisava mexer no interruptor do segundo. O aquecedor do banheiro coletivo, desligado por segurança há anos. A calefação central, sempre na lista para consertar. A faxineira aparecia uma vez por mês, passava um pano rápido e chamava isso de limpeza. Apesar de tudo, a equipe da consultoria se adaptou.
Eles descobriram que o elevador funcionava melhor às segundas de manhã, então marcavam reuniões importantes nesse dia. Aprenderam a bloquear o cheiro esotérico com toalhas na porta. Até negociaram com o artista do quarto andar. Ele parava de martelar entre 14 e 15, e eles não reclamavam oficialmente. A empresa crescia devagar, mas firme. O escritório decadente virou parte da identidade deles. Somos os caras do prédio bizarro, brincavam. Clientes novos ficavam chocados, mas os antigos achavam charme na autenticidade. Vocês são honestos sobre suas limitações, disse um cliente importante, rindo. Aqui, a história ganha um toque jurídico interessante. O contrato original, assinado em 2018, era para 2 anos. Em 2020, com a pandemia, Roberto simplesmente esqueceu de renovar. E a empresa continuou pagando em dia todo dia 10, com recibos à mão. Era um acordo informal que funcionava porque ninguém queria complicar. Na prática, eles eram inquilinos por prazo indeterminado, o que no Brasil dá algumas proteções legais, mas também criava uma zona cinza. Roberto nunca se importou em formalizar e eles nunca exigiram. Até que, 8 de dezembro de 2023, a empresa estava no seu melhor momento. Contratos novos, equipe de 7 pessoas, planos de expansão. Era uma sexta-feira, clima de fim de ano, todo mundo pensando na confraternização. Até que o celular de um dos sócios vibrou. Mensagem de Roberto. Oi, preciso aumentar o aluguel para R$3.000 a partir de janeiro. Mercado imobiliário está em alta. Novo contrato precisa ser assinado até 1º de janeiro. Se quiserem sair, avisem com 30 dias de antecedência. Silêncio. O escritório parou. R$3.000. Eles pagavam 1.500, o dobro. E 30 dias de aviso prévio quando ele deu apenas 24 dias? Os batimentos aceleraram, os punhos se cerraram. Mercado imobiliário em alta, disse um dos sócios, rindo de indignação. Tentaram ligar para Roberto. Nada. Mandaram mensagem pedindo uma conversa. Resposta: não tenho o que conversar. É isso ou procurem outro lugar. Naquele fim de semana, a equipe refletiu. R$3.000 por aquele escritório era um insulto. Dava para alugar algo muito melhor. Mas mudar em dezembro, com prazos apertados, era um pesadelo logístico. Ainda assim, a raiva virou combustível. Segunda-feira, reunião de emergência. Sentados naquele carpete manchado, com o som do martelo do quarto andar e o cheiro de incenso invadindo, o sócio principal falou: ele quer nos tratar como idiotas? Vamos mostrar como se joga esse jogo. A ideia era simples, mas brilhante: usar a própria negligência de Roberto contra ele. Sem contrato formal, ele não tinha base legal para exigir 30 dias de aviso. E se ele não se importava com o prédio, por que eles dariam satisfações? O plano: mudar sem dizer uma palavra e deixar Roberto descobrir sozinho. Encontrar um escritório novo em dezembro é como procurar água no deserto. Corretores em modo férias, proprietários viajando, burocracia lenta. Mas a equipe se dividiu em duplas, cada uma cobrindo uma região da cidade. Era uma missão de guerra. Primeiro dia, 8 escritórios visitados. Muito caro, muito pequeno, indisponível. Segundo dia, mais 6, mesma frustração. No terceiro dia, quando o desespero batia, o universo deu uma mãozinha. Na esquina do prédio velho, a menos de 100 metros, encontraram o lugar. Um escritório de 80 metros quadrados, segundo andar de um prédio moderno. Paredes recém-pintadas, piso laminado, ar-condicionado funcionando, janelas que realmente fechavam, internet fibra ótica, estacionamento, segurança 24 horas. E o preço? Exatamente R$3.000. O proprietário, um senhor aposentado, era o oposto de Roberto: organizado, profissional, atencioso. "Quando vocês podem começar?", perguntou. 1º de janeiro, respondeu a equipe, mal contendo o sorriso. Com o novo escritório garantido, era hora de executar o plano.
A maior vantagem, a ausência de Roberto. Ele aparecia tão pouco que poderiam mudar sem ele perceber. Primeiro, migraram os arquivos digitais, backups na nuvem, atualização de cadastros, tudo feito remotamente. Depois, documentos físicos importantes saíram em caixas discretas nos fins de semana. Equipamentos como computadores e impressoras foram levados aos poucos, disfarçados como rotina de home office. Os vizinhos, ninguém estranhou. A esotérica continuava com seus incensos, o artista martelava, o telemarketing vendia planos funerários. O prédio era um caos tão normal que uma mudança passava despercebida. Quando visitaram o novo escritório, uma surpresa. O inquilino anterior, uma empresa de design, deixou itens para trás. Quadros abstratos, plantas ornamentais, uma cafeteira expresso, cadeiras modernas, até uma TV de 50 polegadas na parede. O proprietário disse: "Eles foram para outro estado e deixaram isso. Fiquem à vontade." Eles ficaram, claro. E como bônus, levaram decorações que haviam comprado para o escritório velho. Afinal, Roberto nunca fiscalizava nada. Por que se preocupar com uma planta ou duas? Final de dezembro, o escritório velho estava quase vazio, mas mantiveram a fachada, algumas mesas, papéis espalhados, tudo para não levantar suspeitas. Era como uma operação de espionagem. No dia 31, fizeram uma despedida simbólica. Brindaram com champanhe barato, rindo das memórias do escritório das gambiarras. "Você foi horrível, mas foi nosso", disse alguém, erguendo a taça plástica. Limparam o básico. Varreram, tiraram o lixo, mas nada além disso. As chaves deixaram na recepção com um bilhete. "Chaves do terceiro andar. Obrigado. 1º de janeiro de 2024, 9 da manhã. O golpe final." Enviaram a mensagem: "Bom dia, Roberto. Desocupamos o imóvel em 31 de dezembro. As chaves estão na recepção. Agradecemos a parceria e boa sorte com novos inquilinos." Silêncio. O dia inteiro passou sem resposta. Segundo dia, nada. Terceiro dia, finalmente, a explosão. "Como assim desocuparam? Vocês não avisaram com 30 dias? Vou ter prejuízo." A resposta foi um primor de educação. "Olá, Roberto. Você também não nos avisou com 30 dias sobre o aumento, apenas 24. Como não há contrato válido há 5 anos, entendemos que as regras formais não se aplicam. Boa sorte." Roberto entrou em colapso via WhatsApp. Primeiro, negação. "Vocês não podem fazer isso." Depois, culpa. "Depois de tudo que fiz por vocês." Então, barganha. "Posso reduzir o aumento para 50%. Por fim, raiva. "Vocês vão se arrepender." A cada mensagem, a resposta era a mesma. "Entendemos, Roberto. Desejamos sucesso." Demorou uma semana para ele ir ao prédio. Encontrou as chaves na recepção e o escritório vazio, mas limpo. Tentou alegar danos morais e quebra de acordo, mas quando citaram os 5 anos sem contrato e os problemas ignorados, ele calou. A última mensagem: "Espero que sejam felizes." Resposta final: "Somos, obrigado." 6 meses depois, souberam que Roberto teve que baixar o aluguel para R$ 1.800 para conseguir um novo inquilino, após 3 meses de vacância. Sua ganância custou caro. Perdeu inquilinos confiáveis e teve prejuízo. A lição? Às vezes, a melhor vingança é deixar alguém colher o que plantou. Roberto aprendeu que negligência tem consequências. E a equipe? Está num escritório com ar-condicionado, janelas que fecham e um proprietário que responde mensagens. Às vezes sentem saudades das histórias bizarras, mas só um pouquinho. O que acharam dessa vingança? Justa ou poderiam ter apertado mais o Roberto? Conta nos comentários a sua história de justiça poética. Pode virar o próximo vídeo. Curta, se inscreve e ative o sininho para mais histórias de vingança direto do Reddit. Valeu, galera! Até a próxima!